Mas eu queria me deter aqui na questão do direito às terras, porque o Brasil ele tem uma dívida muito grande com a população negra. E quando a gente fala, por exemplo, de cotas hoje nas universidades ou no espaço de acadêmicos, as pessoas ficam chocadas, acham que isso é uma questão de ou esmola, ou eu tenho capacidade, por que que eu vou... Não, não preciso de cotas, né? A gente precisa entender que é um processo de reparação, né? E é também social, porque quando a gente pensa em toda a parte de não comprometimento do Estado brasileiro, e de jogar mesmo a mazela, de não cumprir nada do que a Constituição nem os direitos promoviam aquele momento para a população negra, não é em nenhum momento esmola, não é em nenhum momento favor que o governo tem feito, é reparação mesmo, né? A gente percebe, por exemplo, no Brasil, a gente tem a Constituição brasileira de 1988, começa a discussão do direito à terra a partir de 1934, na década de 30 ainda, né? Ainda no governo vai se discutir essa questão da terra dos indígenas, né? Porque aí vem toda uma questão, está no meio de jazidas de ouro e tal, então havia uma preocupação de exploração. Essa preocupação, gente, não era uma coisa que era hoje, não. Já há muitos anos o Brasil já vive esse embate, né, com as terras indígenas. Mas quando é que começa a ser discutidos mesmo a questão das terras quilombolas, né? A partir de 1988, na Constituição, é que o Brasil vai começar a se deter sobre a questão da inclusão dos debates das terras para o povo preto. Então, observem que é um longo caminho, ainda foi um fosso muito grande que o Estado brasileiro abriu, né? Então, a partir dos artigos 215 e 216 da Constituição, é que os quilombolas vão ter o direito à manutenção da cultura própria, né? E aí, quando a gente fala de cultura própria, que são as manifestações culturais, né? As manifestações religiosas, o patrimônio, a gente também fala da terra. Quando a gente fala a nível de Brasil, eu gosto muito de pensar nos governos anteriores. Por exemplo, a partir de Fernando Henrique Cardoso, em 1994, a gente vai ter 8 terras tituladas. 8 terras, de 1994 a 2002. No governo Lula, a gente vai ter 12 titulações de terras, né? No governo Dilma, a gente vai ter 16, parcialmente 15, né? E com Michel Temer, 5 titulações, né? Então, a gente vai, a partir do governo Lula, a gente vai ter o debate mais acirrado para a pauta negra através do movimento negro, e aí a gente vai ter a criação de alguns mecanismos, né, para que a Fundação Palmares, por exemplo, para que pudesse dar suporte, né, e aporte para que esses debates pudessem ganhando força, né, em vários níveis da sociedade, né? Então, vocês podem entender que esse é uma questão recente no Brasil, se a gente for parar para analisar, né? Do processo de redemocratização do país que a gente vai começar a discutir a titulação de terras quilombolas. Então, esse é um grande problema. Se vocês pararem para conversar hoje com Helenilton, com Flávia e com outros quilombos aí em volta, vocês vão ver hoje os principais problemas que eles enfrentam hoje é a questão da titulação de terras, né? E a Ana Flávia vai falar isso com propriedade melhor do que eu, porque durante a pandemia, gente, o que a gente viu de tentativa de invasão, e invasão mesmo de terras, estou falando no Brasil, mas aqui pertinho da gente, a gente vivenciou isso. Isso aí eles podem falar para vocês melhor do que eu. Inclusive de tirar direito de ir e vir deles em algumas áreas aí dentro dos quilombos. Então, isso é muito preocupante, né?
Se no governo Temer, né, que foi um governo de a gente questionar várias coisas, que foi um golpe, né, que a Dilma levou, a gente vai ter 5 titulações de terra. Imagine num governo como esse aí, de Bolsonaro, que desconfigurou totalmente a Fundação Palmares, né? A Fundação Palmares, ela tinha era um critério muito grande, uma relevância para o povo negro dentro da esfera federal, né? E vocês ouvem falar da Fundação Palmares? Eu, por exemplo, não vejo falar mais absolutamente nada, né? Inclusive, há de se questionar, é, promovendo eventos recentemente no Brasil não existe racismo, a Princesa Isabel como uma pessoa que contribuiu, né? E a gente sabe que a luta do nosso povo foi construída com sangue, com suor, do nosso povo, não teve interferência do povo branco, né? Então, a luta do nosso povo ela não é uma luta que é construída por pessoas que estão fora desse processo. Por que a gente debate hoje o racismo, a gente fala do racismo? Porque é algo que a gente sente na pele. Então, quem sente na pele pode falar disso com propriedade. Quem não sente vai dizer que é mimimi, vai dizer que vocês gostam muito de ficar trazendo questões que não têm relevância e outras coisas, né? Para fechar aqui a minha fala,